Os irmãos, a paz do Senhor. Pode sentar. Sagrado. Romanos, capítulo de número 3. Quantos irmãos procura? Quero dizer a minha satisfação poder servir a igreja mãe. Sempre uma alegria, satisfação, convite, a oportunidade. Por toda a diretoria, pastor Gideão, pastor Zacarias, confiam no nosso trabalho. Capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler a partir do versículo 16. Amém? Capítulo 10, a partir do verso 16. Vamos aproveitar que é o primeiro horário e vamos bem devagarzinho. Ontem eu fiquei cheio de Deus aqui. Arley, palavra poderosa. Mas vamos devagarzinho essa manhã e vamos aprender o texto bíblico. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles anunciaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nos colocamos em oração, agora mediante a palavra lida, pedimos ao Senhor a revelação do Teu Espírito, que nessa manhã venhamos sair daqui todos edificados por a palavra. Precisamos ouvir mais do Senhor, precisamos ouvir a Tua palavra, não palavra humana, mas palavra do Senhor. Precisamos ser alimentados por Ti, para ser fortalecidos para a nossa caminhada cristã. Esses dias, Senhor, de seminário, são, Senhor, justamente, Senhor, uma investida para que venhamos a ser edificados por ela, pois é a Tua palavra. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, texto sagrado que acabamos de ler está dentro de 3 capítulos aqui da carta de Paulo aos Romanos, que trata justamente da perdição presente de Israel e da restauração futura desse mesmo Israel. Paulo, ele durante esses capítulos, ele vai deixar bem claro o seu amor pelo seu povo. Ele vai dizer que, se possível fosse, ele queria ser considerado anátema, separado de Cristo, por amor do seu povo, que significa para vê-los salvos. Imagina alguém querer ser separado de Cristo, perder a própria salvação, por amor de um povo
por amor de almas. Paulo vai dizer que o desejo dele e a incessante súplica é para que eles sejam alcançados, assim como ele, Paulo, foi. Escute uma coisa, aqui no capítulo 10, aonde a gente leu, Paulo vai trazer nessa última sessão o motivo que leva a Israel a não ser alcançado ou não ter a salvação naquele momento. O próprio texto em João vai dizer que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí Paulo agora vai trazer a explicação, o que levou eles a não receberem Jesus, a não receberem a salvação. É interessante que o nosso tema é possível. Por que não foi possível Israel, naquele instante, receber a salvação? Por que Paulo teve que falar de forma muito triste? Porque se você observar as palavras de Paulo, no capítulo 9, 10 e 11, você vai observar que Paulo está falando com pesar no coração. Paulo não está alegre porque está vendo o seu povo distante do Senhor. Paulo não está alegre vendo o seu povo distante da salvação. E agora, aqui nesse último instante desse capítulo 10, ele vai falar sobre isso, o que levou eles a estarem separados de Cristo. É interessante que ele começa a última sessão, que é a partir do versículo 13, fazendo uma citação de Oséias 2:32. Ele vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que maravilha, que palavra de efeito que Paulo trouxe para dentro do contexto da sua carta. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a partir do versículo 14 e versículo 15, ele também vai falar da importância da evangelização, porque não existe como invocar aquele que nunca não se conhece. E como vai se conhecer de quem nunca ouviu falar? E como eles vão ouvir falar se não houver quem pregue? E como vão pregar se não tiver quem os envie para pregar? Paulo traz essa importância desse processo da evangelização. Porque nós pensamos que o processo da evangelização, ele está em somente distribuir o panfleto, mas ele é muito mais do que isso, é um processo. Para chegar ao ponto de invocar, começa com se enviar. Mas Paulo vai dizer que o problema deles não foi esse. Paulo vai falar, a partir do verso 16, que o problema deles é outro. Ele não vai dizer que não existiu esse processo, porque ele, Paulo, faz parte desse processo de evangelização. Então no verso 16 ele diz: mas nem todos obedeceram ao evangelho. Então significa que o problema não está no processo da evangelização, porque o processo da evangelização tem. O problema não está aí. Paulo disse: olha, nem todos obedecem ao evangelho. Significa dizer que o evangelho não é somente para ouvir, e não é somente para ser crido, mas é para ser obedecido. Se não existir a obediência ao evangelho, não existe salvação. Infelizmente, muitos se contentam em ouvir o evangelho. Muitos se contentam em até mesmo acreditar. Esses dias alguém me disse: olha, pastor, não é difícil acreditar no evangelho, é difícil obedecer. E eu disse para ele: Paulo disse que nem todos obedeceram ao evangelho. Então aí está uma das causas que levou a Israel estar distante do Senhor, a não ver o Senhor como seu Salvador, porque eles foram desobedientes ao evangelho da salvação. Mas é interessante que a mente de Paulo, ela trabalha de forma muito dinâmica. Paulo, ele vai um passo para frente e volta 2 atrás. E agora no verso 17 ele diz da seguinte maneira, observem, está com a Bíblia aberta, irmão? É com a Bíblia aberta, por favor.
2 canetas. Vai anotando aí. Seminário. Para aproveitar o tempo máximo. Então ele chega no verso 17. Observem comigo o que ele diz. Observe. Porque antes do verso 16 ele termina o texto dizendo: Senhor, quem creu em nossa pregação? Agora ele faz uma citação de Isaías 53:1, dizendo que, como se ele dissesse: olha, essa falta de crédito no evangelho, ela já foi predita. Isaías já disse que quem creu em nossa pregação, quem deu ouvido àquilo que está sendo anunciado para ser obedecido. Agora no verso 17 ele diz: e assim a fé vem. Aí eu acho interessante, ele reduz o processo da evangelização. Se no primeiro momento, no versículo 14 e 15, o processo tem 5 pontos, aqui no segundo momento só tem 3 pontos. Observe, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Escute, isso quer dizer que a palavra que você ouve é que é a responsável de gerar a fé dentro de você. Ela é o canal. Não existe fé sem palavra. E é interessante que ele vai especificar de quem é a palavra, porque existem muitas palavras. Ele vai dizer na carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 13, que os irmãos de Tessalônica haviam ouvido dele a palavra, e eles sabiam que era a palavra de Deus e não era a palavra humana. E essa palavra agia neles eficazmente. Ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque somente quem gera a verdadeira fé no coração do ouvinte é a palavra de Deus. A palavra humana pode gerar muitas coisas em você. Ela pode gerar emoção. Palavras de efeito pode te fazer sentir um super-herói, imbatível. Mas a verdadeira fé, submissa e obediente, ela só pode ser gerada pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Eu posso ter várias frases de efeito, mas você vai ouvir aqui, e aqui ela vai ficar. Eu posso dizer que você, a partir de amanhã, Deus vai abrir aquela porta. Eu posso dizer que hoje a tua vitória chegou. Eu posso dizer que hoje Deus muda o teu cativeiro. Mas se a palavra não for de Deus, somente vai gerar emoção no seu coração e não vai surtir a verdadeira fé. Ou a verdadeira fé que ela não é destruída pelas circunstâncias da vida. Porque tem pessoas e eles vivem sendo nutridos por palavras de efeito, palavras humanas, como disse Paulo. É por isso que não existe o processo eficaz. Porque segundo Paulo, na primeira carta a Tessalônica, lá onde eu disse no capítulo 2, no verso 3, é essa palavra que age com eficiência. A única palavra que age com eficiência no teu interior para gerar fé no teu coração é a palavra de Deus. Eu acho interessante que no capítulo 2 de João, lá está uma multidão. A partir do versículo 22, o texto diz que aquilo que Jesus fazia veio trazer para eles, veio neles, e alguns deles creram no Senhor. Mas a palavra diz que o Senhor não confiava neles, porque aquela fé não era uma fé verdadeira, era uma fé espúria, uma fé falsa. Mas a verdadeira fé, ela é gerada pela palavra de Deus. Escute isso. Infelizmente, muitos ouvidos estão cheios de palavras humanas. Muitos ouvidos estão cheios de palavras de homem.
Eu vou até me arriscar que no mundo afora os púlpitos estão cheios de palavras de homem, mas aqui na nossa mão está a palavra de Deus. Aqui na nossa mão está a palavra de Deus. Temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Aí a partir de agora, é aqui onde eu quero chegar. Paulo vai trazer algumas questões do porquê não foi possível Israel, naquele instante, estar junto a Cristo para a salvação, ser obediente ao Evangelho. Nesse instante, a partir do verso 18, está com a Bíblia aberta, observe o que ele diz. Mas pergunto, aqui ele vai fazer algumas perguntas, para saber qual é o motivo de Israel não estar herdando naquele momento a salvação. Aí ele diz, mas pergunto, será que eles não ouviram? Será que o motivo deles não estarem salvos é porque não ouviram esta palavra que gera fé? Será que o motivo deles estarem separados de Cristo e isso ser um pesar para Paulo é porque eles não tinham ouvido a palavra de Deus? Aí ele vai dizer, observe, é claro que sim, é claro que ouviram, é claro que eles já ouviram a palavra de Deus, é claro que eles já ouviram o Evangelho de Cristo. Aí ele vai citar para dar base ao seu argumento, e o bom pregador é assim. O pregador, ele precisa ter base para os seus argumentos, e a base dele precisa ser a Bíblia. Paulo nos ensina isso. Não adianta eu falar 50 palavras para você e eu não te dar uma base bíblica para te confirmar isso. Vai ser palavra humana. Mas observe o que ele vai falar. Ele vai trazer um texto do Antigo Testamento para confirmar isso que ele está falando. Observe o que ele fala. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Salmo 19, Salmo 19, versículo 4. Observe isso. Se você ler o Salmo 19, você vai entender que lá no Salmo 19 não tem nada a ver com o Evangelho. O que se trata o Salmo 19? O Salmo 19 diz, um dia anuncia para outro dia as obras do Senhor. O Salmo 19 fala da anunciação da obra de Deus na criação. Que lá todos já sabiam quem havia criado os céus e a terra. É por isso que Paulo começa Romanos dizendo que todos os homens são indesculpáveis, porque Deus se revelou na criação. E o Salmo 19 confirma isso. Um dia fala o outro dia. São agentes da proclamação da obra de Deus. Mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Tudo. Porque se Deus providenciou a anunciação da sua obra, agora também Ele providencia a anunciação da redenção da humanidade. Então todos os homens ouviram, assim como Deus anunciou as obras que Ele havia feito, Deus também levanta homens para anunciar a obra da redenção na vida do pecador. Nenhum homem fica sem ouvir o Evangelho. Paulo era testemunha. Paulo era testemunha. Está com a Bíblia aberta? Então vamos lá para o capítulo 15 de Romanos, rapidinho, já que nós voltamos para aí de novo. Observe isso. Olha o que ele diz aqui no capítulo 15, verso 19. Olha que interessante, irmãos. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus,
Assim, desde de Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Eu sou testemunha que boa parte do mundo já foi evangelizada. E nesse mesmo capítulo ele vai dizer: já foi tão evangelizada que eu não tenho mais aqui campo de atuação. Todo esse território já foi evangelizado. Então a culpa da obediência não está na falta da pregação. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Curvelo, nós temos pelo menos 31 congregações, incluindo nosso templo sede. Não é por falta de palavra. Nós temos programas em rádios e pregamos a palavra. Fazemos culto ao ar livre e pregamos a palavra. Evangelizamos de casa em casa e pregamos a palavra. Naquele dia, nenhum homem poderá olhar para Deus e dizer: Senhor, me desculpe, mas eu não ouvi o evangelho. Mentira, o evangelho é pregado. O evangelho é pregado. O evangelho é anunciado. Deus levanta homens, mulheres com compromisso com a palavra para anunciar o evangelho. Pastor, mas existe muito evangelho falso. Infelizmente, mas ainda existe o verdadeiro nas nossas mãos. Esse não foi o motivo. Falta de ouvir. Aí ele vai levantar outra objeção, outra pergunta. Observe comigo, volta para o capítulo 10. Está ligado? Ligado? Por que eles não receberam o evangelho? Talvez Paulo levante uma pergunta, né? Então tá bom, se eles ouviram, talvez o defeito seja outra coisa. Ele vai falar agora, observe, verso 19. Pergunto mais: será que isso não chegou? Será que isso não chegou ao conhecimento deles? Observe isso, ao conhecimento de Israel. O que Paulo está querendo dizer? Será que eles ouviram? Será que esse é o motivo? Que eles sim ouviram o evangelho, porque o evangelho foi anunciado, o evangelho foi pregado. Será que eles ouviram e não entenderam? A minha Bíblia fala acerca de conhecimento. Será que não chegou ao conhecimento? Mas se você ler na revista corrigida, vai estar lá: será que não souberam ou não soube? Se você ler na NVI, vai estar escrito: será que não entenderam? Mais um, para nos ensinar que o que ele está falando tem. Observe, Moisés já dizia, Deuteronômio capítulo 32, verso 21. Observe, olha o que ele vai citar: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Observe isso, irmão. Por meio de gente insensata, sem noção. Sabe o que Deus está falando? Assim, se você ler o texto lá no Antigo Testamento, vai ter escrito: assim como vocês me provocaram a ira e o ciúme, desviando-se de mim, eu também vou provocar o ciúme e a ira em vocês. Eu vou, através de um povo, farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente sensata, sem noção, eu provocarei a ira de vocês. Sabe o que significa? Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, tira o evangelho para ser entendido. É simples. Simples.
Porque Deus levantou um povo sem noção, um povo sem conhecimento dele e de suas promessas, para causar ciúme em Israel. Escute isso. Não escute, não precisa para você crer em Cristo e receber a salvação, fazer um curso teológico, não precisa. O evangelho é simples, é você entender que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o evangelho, e Paulo vai dizer: esse é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Eles não aceitaram a Cristo, não foi porque não entenderam, não foi simples. Tanto eles tinham conhecimento de Deus. Paulo vai testemunhar disso no capítulo 9. Paulo vai dizer: olha, deles são a aliança, deles são a promessa, deles são a lei. Então eles tinham sim o conhecimento. Eles tinham sim, mas por que? Ainda persiste a pergunta: mas por que não foi possível eles obedecerem? Persiste. Se não foi por falta de evangelização, se não foi por motivo de não ouvirem, se não foi por motivo de não entenderem, então por que foi? Qual foi o motivo que não só Israel, mas boa parte do mundo não aceitaram e obedeceram o evangelho? Qual é o motivo de muitos ainda continuarem em suas impiedades? Qual é o motivo de muitos ainda não obedecerem, mesmo estando dentro da igreja? É o motivo, porque dentro da igreja, palavra, tem ensino, tem seminário, tem homens de Deus, mas por que ainda assim, mesmo dentro da igreja, persiste desobediência ao evangelho? Se a fé vem pelo ouvir. Hoje eu vou pregar pelo menos 3 vezes, agora 6 horas e 8 horas. Falta de pregação. Então por que ainda tanta gente sentada no banco ainda não obedeceram o evangelho? Sabe o que é o mais duro? Eu estou fazendo agora uma aplicação. Sabe o que é mais duro? Essas pessoas sentem emoções. Eu senti Deus. Eu senti. Eu fui tocado. Mas não obedece. Não adianta. Olha para mim. Não adianta. Senti. Maravilha. Deus, palavra, pregação, apelo. E hoje, já amanheceu o dia gritando com o pai, gritando com a mãe. E hoje amanheceu pensando no dia da manhã, o que você pode fazer. Não na presença de Deus, mas fora totalmente da presença de Deus. O que leva muitos a não obedecerem ao evangelho? Ele vai citar Isaías. Olha o que ele diz. Isaías tão ousadamente diz. Vai dizer que Isaías era um profeta ousado. Além dele ser o profeta messiânico, ele é o profeta ousado. Isaías tão ousadamente diz: fui achado pelos que não procuravam por mim. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Isaías 65. Mas o que isso tem a ver? Aqui está a resposta.
Aqui está a resposta, porque não foi possível Israel aceitar. Olha o que ele vai dizer: fui achado pelos que não procuravam por mim, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Sabe o que é interessante, irmãos? Ele foi achado por alguém que não procurava. Isso não é lógico, isso é ilógico. Porque se eu não procuro, eu não tenho que encontrar nada. Jesus mesmo vai dizer isso: busque e encontre. Mas na ótica de Deus e no céu, as coisas são diferentes. Ele diz: eu fui achado por alguém que não procurava por mim. Mas sabe por que isso foi possível? Porque ele vai dizer: porque eu me revelei. Escuta isso, meu amado. Você não está aqui essa manhã porque você foi atrás do Senhor. Você está aqui porque o Senhor se revelou a você. Aleluia. Você está aqui porque o Senhor se revelou à sua vida. Você está aqui pela obra da graça de Deus. Paulo não fala, mas o texto de Isaías diz assim: olha, para esse povo que não procurava por mim, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O que significa isso? O que significa essa dupla frase repetida? Repetiu a frase. O que significa isso? O que significa repetir eis-me aqui, eis-me aqui? Sabe o que significa? Deus, além de se revelar para você, de você mesmo sem o procurar, você o achar. Quando você diz eu não tenho força para ir, Ele diz eis-me aqui. Aleluia. Ele diz eis-me aqui. Eu estou disposto a te ajudar. Eis-me aqui. Então não tem desculpa para dizer eu não tive força para servir o Senhor, porque Ele está dizendo eis-me aqui. Ah, mas não tive força, o mundo foi mais forte do que eu. Mentira. Ele disse para você eis-me aqui, eis-me aqui. Ele está disposto a te ajudar a servi-lo. Por isso que Ele disse eis-me aqui. Cabulado. Cabulado. A pessoa não vai no culto. Você combina com ela. Você vai dar o dia no culto. Pode ficar tranquilo, eu vou lá. Você fica, né? Vai vir a família toda. Aí chega no dia marcado, não vem. Aí você espera mais um culto. Não, talvez hoje aconteça alguma coisa. Próximo vem. Aí não vai de novo. Tá. Pastor, o senhor não sabe. Foi uma luta na hora de sair. Olha, foi difícil demais. O inimigo impediu eu ir. Mentira! Mentira! Porque mesmo quando eu não tiver força para ir até o Senhor, eu posso buscá-lo, que Ele vai dizer eis-me aqui. E não há inferno que me impeça de encontrar com meu Senhor. Não há. Porque Ele se revelou. Isso é uma obra de Deus. Talvez se isso dependesse de você, eu ficaria calado. Se dependesse de nós, eu ficaria calado. Se dependesse da nossa carnalidade, eu ficaria calado. Mas o Senhor está disposto para cada um de nós. Esse mundo não vai ter desculpa diante do Senhor no grande dia. Não vai ter. O Senhor vai dizer: eu disse para vocês, eis-me aqui. Eu disse para vocês, eu estou aqui. Eu estou pronto para ajudar. Agora, isso Ele falou para nós, gentios. Mas o que Ele falou para Israel? Ele falou. E agora, observe. Quanto a Israel, porém diz. Quanto a Israel, porém diz. Todo dia estendia as mãos.
Sabe o que significa isso? Eu estendi as mãos para tirar do poço, é a primeira, para tirar do pecado, para arrancar do pecado, e eu estendi a mão também, como forma de reconciliação. E sabe o que é interessante? Ele disse, isso não foi uma vez, todo o dia. Isso mostra a paciência de Deus. Isso mostra que Deus é paciente conosco, assim como foi com Israel também. Todos os dias Ele está com as mãos estendidas para nós, com uma atitude de te livrar do pecado, de te livrar da lama, e também de fazer reconciliação com você. Deus está com as mãos estendidas para aqueles que estão lá fora, para nos arrancar do pecado e para fazer reconciliação com eles. E Ele tem paciência. Ele diz todo dia, eu sou paciente, a minha mão não está encolhida, a minha mão não está encolhida para que eu não possa salvar. Deus está com as suas mãos estendidas. Deus está. Será que você percebe isso? Será que vocês que estão aqui percebem isso? Que Deus está com a mão estendida para você? Ou você acha que Deus só estende a mão quando as emoções fluem de dentro de você? Não. No momento de tristeza, no momento de fraqueza, no momento de dor, Deus está com as mãos estendidas para você. Quando você diz, eu vou desistir, não vou mais, não vai dar mais certo, não dá mais para mim, Deus olha e diz, eis-me aqui, estou com as mãos estendidas. Eu estou com as mãos estendidas. Irmãos, isso é muito sério. Isso significa dizer que ninguém, mas exatamente ninguém, vai ser capaz de acusar Deus de nunca ter lhe ajudado, de nunca ter estendido as mãos, de nunca ter lhe dado a palavra. Deus não pode ser acusado, porque ainda hoje Ele está com as suas mãos estendidas. Existe algo que acontece muito com Jesus. Disse assim, olha, em Lucas capítulo 11, quando Ele ensina sobre a oração, Ele vai falar sobre, além dele ensinar a oração, Ele vai falar sobre a intensidade da oração. Porque a oração, ela é ensinada. Se você não sabe disso, se aprende a orar. Jesus ensinou. Só você observar o que Ele diz. Mas além dele ensinar a orar, Ele ensina também a intensidade da oração. Ele diz assim, olha, busque e encontre, peçam e recebe, bate e se abra. Se você observar os verbos do buscar, pedir e bater, está no tempo presente contínuo. Significa dizer que isso é diário, isso é permanente, isso não é esporádico, uma vez na vida, só quando eu precisei. Sabe por que tem muita gente fraca, que ainda não entendeu que Deus está com as mãos estendidas? É porque só busca a Deus de forma esporádica, só pede para Deus de forma esporádica, só bate forma esporádica, mas isso tem que ser prática, tem que ser cotidiano, tem que ser diário. Ei, Deus está com as mãos para te ajudar, mas se disponha a buscá-lo. Deixa eu me falar aqui muito interessante ontem. Tempo para tudo. Temos tempo para tudo, irmão. A culpa não é o tempo. A culpa é nossa. A culpa das nossas fraquezas não é o diabo. Aí o diabo não. Porque a promessa para você que a igreja é: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja.
Então, como eu digo que o diabo está prevalecendo contra mim, então eu estou me dizendo que eu não sou igreja. Porque se eu sou igreja, ele não terá vez contra mim. Mas por que muitos são fracos, pastor? Porque muitos são desobedientes. Só você ler o texto. Escute uma coisa, aprenda a ler a Bíblia, não só nos textos coloridinhos dela. Né, tem aqueles textos que é colorido, né? Bonito. A gente gosta de ler. Tem gente que não tira os salmos, esses salmos são bonitos, né? Mas ela não gosta de ler textos que batem nela, que cobra dela. Não, isso não é para mim. Aprenda a ler a Bíblia de forma completa. E entenda que tudo que está nela é para você, é para mim, é para nós. Eu não posso selecionar texto, porque eu estarei manipulando a palavra. Eu não posso manipulá-la. Eu tenho que ler, ouvir, entender e obedecer. Você está me entendendo? Amém? Amém? Para a gente terminar meu tempo. Escute. Observe. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Escute isso. A minha tradução fala desobediente, mas se você tiver com a revista corrigida, está escrito contradizentes. É isso? É isso, pastor? Contradizentes. Aqui está a resposta. Paulo está dando a resposta. O motivo que não foi possível do impossível acontecer na vida de Israel não foi por falta de ouvir, não foi por falta de entender, não foi por falta da ajuda de Deus, não foi. Está aqui a resposta. E talvez essa resposta seja para cada um de nós. Talvez você está vindo nesse seminário e eu preciso, eu quero, eu oro para que você continue frequentando ele assim, com a perspectiva, com a expectativa do impossível na tua vida se tornar possível por Deus. Mas escute uma coisa, isso não vai acontecer enquanto você não obedecer a palavra, enquanto você não viver a palavra. Nós queremos o impossível tornando-se possível na nossa vida, mas não queremos compromisso, não queremos vida com Deus. Nós viramos as costas para quando Deus fala. Quantos não estão, Deus, com as mãos estendidas dentro da igreja para Ele, e eles viram as costas para as mãos estendidas de Deus? Alguém aqui essa manhã quer viver o impossível? Quer ver o impossível se tornar possível? Então eu quero. Você não entendeu? Alguém essa manhã quer ver o impossível se tornar possível? Deixa eu ver, tem alguém? Vocês estão cansados? Eu estou terminando já. Escute isso. Escute isso. Deus disse: eles são contradizentes, porque além da rebelião, não se contenta somente em se rebeliar. A rebelião aqui não significa divisão, significa virar as costas. Porque além de virar as costas para aquilo que Deus fala, que é o Evangelho, eles querem de forma até muito rude contradizer a palavra com argumento. Tem um tal agora de não é bem assim. O Evangelho não é isso. O Evangelho é isso sim. É isso que Paulo está ensinando. É isso que Paulo está ensinando para a igreja. O Evangelho é isso sim. Não tem. Não. É isso. Obediência. É receber a palavra com reverência.
É entender que é Deus que está falando e eu não posso virar as costas para Ele. Porque nós viramos as costas para aquilo que Deus fala e viramos a fronte para aquilo que o homem fala. Porque aquilo que o homem fala é mais gostoso, é mais prazeroso de ouvir. Mas só te dizer uma coisa, como eu já disse, não traz fé e muito menos salvação. Deus está chamando a nossa atenção. Que as mãos dele está estendida. Mas esse povo era um povo desobediente, um povo contradizente, que não somente se rebeliavam, mas contestavam a Deus. Esse aí não é o Messias, não. O Messias não é esse. Irmãos, eles foram de tão forma forte na contestação deles, que eles chegaram a dizer para Jesus: eles disseminaram no meio da multidão, ele está expulsando o demônio pelo poder de Beelzebu. Olha a contestação, olha a que ponto eles chegaram. Esse é o ponto, infelizmente, da humanidade, que não olha para aquilo que Deus fala, por causa da sua rebelião, por causa de serem contestadores, de serem de certa forma contradizentes. Eles não alcançaram o possível, o impossível se tornar possível, por causa da sua rebelião. Faço um apelo para você essa manhã. Você vai ouvir muitas palavras, mas eu estou com essa palavra no coração para ti. Alimente-se, porque você vai ouvir muita coisa de Deus. Mas não esqueça que todas as promessas que você vai ouvir desse púlpito aqui durante esses dias vão passar por a obediência ao Evangelho. Não ache você com a vida toda torta, de qualquer maneira. Vão liberar palavras de Deus para você. E essa palavra de Deus que será liberada, ela vai alcançar corações obedientes. Ela vai alcançar corações submissos. Ela vai alcançar corações reverentes. Ela vai alcançar corações temerosos. Mas os corações rebeldes e contradizentes vai passar de reto. Você vai só sentir a emoção, mas ela vai passar longe de você. Mas se você quer ser alcançada ou alcançado por todas as promessas de Deus que serão pregadas, que serão anunciadas, por todas as palavras que serão faladas aqui, seja obediente ao Evangelho. Não seja como Israel, que desobedeceram ao Evangelho. Não seja como boa parte do mundo, que desobedeceram ao Evangelho. Fica de pé. Aleluia. 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 Escute uma coisa. Pastor, essa palavra não é uma palavra. É sim. Paulo era muito duro. Era, mas ele tinha amor. Porque ser duro não significa não ter amor. Ele tinha tanto amor que eu disse para vocês no começo, que ele disse: eu queria ser considerado amaldiçoado, anátema, por amor dos meus irmãos, dos meus compatriotas. Isso é amor. Colocar a sua própria vida em perigo, sua própria salvação em perigo, por causa da salvação da sua nação. Isso é amor. Existia um missionário no século 17, chamado David Brenner. Século 16. Pelos meados, ele morreu muito novo. Ele morre com 29 anos de idade. Ele morre com 29 anos de idade porque ele é enviado para os meios dos índios dos Estados Unidos. E ali ele, de uma forma muito intensa, os primeiros anos não tiveram sucesso.
Brene disse que ele orava noites e madrugadas inteiras para a salvação dos índios, mas ele não via resultado. Viajava viagens a cavalos de longa distância, a ponto de desmaiar pelo caminho, de sofrer de forma violenta, de forma física, no seu corpo físico, o estrago dessas viagens por causa dos índios. E ele orava a Deus. Eu acho linda a oração dele, que ele na oração ele diz: Deus, Senhor, os meus índios. Eu acho isso lindo. Tem que eu leio essa frase dele. A oração, Senhor, os meus índios. Não tinha nenhum convertido, mas ele dizia: os meus índios. E durante os primeiros anos não teve sucesso. Brenner conseguiu, não foi convidado por grandes igrejas de cidades grandes dos Estados Unidos, porque ele conseguiu doutorado em teologia, e as grandes igrejas queriam que Brenner pastoreasse elas. Mas ele disse: não, eu vou ficar com os meus índios. Ele morava em uma cabana construída de madeira, cidade da floresta, por ele mesmo. Comia pão, para buscar o pão era 25 quilômetros que ele tinha que andar a cavalo ou mudar alguém, e o pão tinha que ser comido rápido, senão se estragava. Ele passava noites de fome, sede, porque às vezes não tinha também como ir buscar a água. Mas Brandon nunca pregou uma palavra de, massagear ego. Brandon sempre foi muito duro com os índios. Os índios debatiam com ele, através do intérprete, é claro. Falava para ele: não queremos saber de cristianismo, o cristianismo é uma farsa. Mas Brandon orava: os meus índios, a ponto de contrair a tuberculose no meio deles. E foi apelado para Breno voltar para casa, para morrer em casa. Mas ele disse: não, eu vou morrer no meio dos meus índios. A noiva dele, filha de Dorothy Edward, um dos maiores avivalistas do século 17, vai olhar para ele e vai dizer: venha para casa para que nós nos casamos e eu fique viúva. Antes que você morra, nós nos casamos para que eu fique viúva. Ele disse: não, pode casar com outro, eu vou morrer no meio dos meus índios. O que significa isso, irmãos? É o sentimento de Paulo. Não é porque eu trouxe uma palavra dura para vocês aqui porque eu não amo vocês. Não é porque eu trouxe uma palavra de conserto aqui essa manhã, dizendo para você: se você andar pela desobediência, pela rebeldia, em contradizer o Senhor, em contestar o Senhor, não é porque eu disse isso para você que você não vai alcançar o impossível, que você deve achar que eu sou duro e não te amo. Não, pelo contrário, eu quero que você seja alvo das bênçãos de Deus na sua vida. Mas as bênçãos de Deus vão para aqueles que são obedientes à sua palavra. Alguém ouviu Deus falar? Não saia daqui sem com a certeza. Não saia daqui sem a certeza, melhor dizendo, de que você é um alvo das bênçãos de Deus. Não saia daqui sem a certeza de que você é um alvo, que todas as palavras de promessa que vão sair desse púlpito, elas vão te alcançar, porque você é moço, você é moça de Deus, você é moço com compromisso, você é crente, você é salvo, porque você anda na obediência da palavra. Escute, entenda isso. Você põe a mão no seu coração. Porque não foi possível para Israel. Nós estamos num congresso onde o tema é possível. Mas por que não foi possível para Israel? Porque foram contradizentes, porque foram rebeldes, foram insubmissos, foram contradizentes. Que você não seja como Israel, que se você seja como a verdadeira igreja imaculada do Cordeiro.
Oramashuyandelamanas. Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. Senhor, aqui está a tua noiva, moços e moças, homens e mulheres, idosos, crianças, não importa a idade, Senhor. A tua palavra não foi a minha. Tu sabes, ó Pai, que se eu fosse andar pela minha carne, a palavra não seria essa. Tu sabes, ó Deus, que a palavra é a tua. Eu não posso, Senhor, jamais manipulá-la. É ela, Senhor, que tem que atingir corações para agir de forma eficaz no coração de cada crente aqui esta manhã. É a tua palavra, não a palavra humana, que vai transformar corações. É a tua palavra, não palavra de bajulações, que vai transformar almas, que vai salvar vidas. Ainda que a primeiro instante possa ser dura, mas ela causará o efeito necessário. Ela causará o efeito necessário. Ela causará a verdadeira fé na vida daqueles que estão, ó Pai, esta manhã se colocando na disposição de serem obedientes à tua palavra, não serem rebeldes, não serem contradizentes, mas andar per tua palavra, ouvir o que o Senhor fala e obedecer. Senhor, que eles sejam alvos das tuas promessas, que eles sejam alvos das tuas bênçãos, promessas essas, ó Pai, que vai ser recebida, bênçãos essa que vai ser ministrada, que eles sejam alvos. Aleluia. E você diz amém. Amém. Que Deus abençoe.